Bom dia, segundo ano! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nesse lugar aqui, que é só nosso para trocar conhecimentos, só nosso para trocar uma ideia sobre o que vem por aí, só nosso para chegar a conclusões de pequenas curiosidades que encontramos por aqui todos os dias. Eu já estava com saudade de vocês e louca para chegar a esse momento para que pudéssemos conversar sobre sinais de pontuação. É isso mesmo. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos nos divertir bastante com esse assunto. Porque estamos escrevendo alguns textos há alguns dias. Já fizemos anúncios, curiosidades e agora entramos no mundo das fábulas. Então sabemos que os textos eles estão presentes no nosso dia a dia há muito tempo, não é mesmo? E sabemos também que para criar textos, nós precisamos conhecer um pouquinho desses sinais que fazem toda a diferença na nossa vida. Hoje, por exemplo, nós vamos falar dos travessões. Porque para criar textos com falas, é preciso estar atento a este sinal também. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Quando a gente vai anunciar que alguém vai falar, né? A gente está produzindo um texto e chegou a hora de anunciar que alguém vai falar, é o travessão que vem sempre antes das falas dos personagens. O travessão, que é esse ponto aqui, ó, que é um tracinho que geralmente usamos dando um espaço entre a margem e logo em seguida o travessão. Mas também não é só ele que faz a diferença. Nós sabemos que é preciso usar corretamente o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, sem esquecer dos dois pontos. Ele também está presente ali. Nós usamos dois pontos para anunciar quando alguém vai falar. Então, antes do travessão, para anunciar a fala de alguém, dois pontos. E aí, vamos relembrar o nosso ponto de interrogação, que é usado no final da frase e indica uma pergunta. Por exemplo, o que você vai comer hoje na hora do almoço? É uma pergunta. Também existe aquele outro ponto, o ponto de exclamação, que ele é usado no final da frase e geralmente é usado para expressar uma emoção, indicar alegria, tristeza, surpresa, medo, espanto, admiração e por aí vai. Quer um exemplo? Nossa, que dia lindo! Agora que nós já estamos atentos a essas dicas, vamos colocar em prática alguns pontos, alguns sinais de pontuação nos textos que eu acabei de separar para a gente dar uma olhadinha. Mas para fazer isso eu preciso da sua ajuda. Então fiquem bem atentos nos próximos textos que nós vamos ver agora, combinado? Vamos lá! O nosso primeiro exemplo, para que possamos identificar em quais lugares podemos usar os sinais de pontuação. Vamos lá? Maria gritou. Essa frase já nos mostra que vem uma fala abaixo. E antes de uma fala, nós devemos usar, isso mesmo, dois pontos. Olha, uma barata. É a fala de Maria. E antes de toda a fala, nós usamos travessão. Isso mesmo. Uma barata. É uma frase que tem um espanto. E o ponto que indica o espanto é o que mesmo? Isso mesmo, ponto de exclamação. A pessoa que ouviu Maria pergunta: onde? Também é uma fala. E antes de fala, usamos travessão.
Já sabemos que é uma pergunta. Onde? E o ponto que demonstra a pergunta é interrogação. Maria responde: no armário. A resposta de Maria é uma fala. E antes de fala, usamos travessão. Ah, que nojo! Antes de uma fala, travessão. Ah, já demonstra, né, uma situação de espanto da pessoa. Então, ponto de exclamação. Que nojo! Ponto de exclamação novamente. Vamos para o próximo exemplo? Agora, no segundo exemplo, nós temos uma conversa entre mãe e filho. Vamos prestar atenção e descobrir quais pontos vamos usar. O filho perguntou para a mãe. Já vem uma fala depois dessa frase. Então, antes de qualquer fala, a gente sabe que nessa introdução aqui a gente deve usar o quê? Isso mesmo, 2 pontos. Vem a fala. Posso soltar pipa na rua? Nós já sabemos que é uma pergunta. Mas antes dessa pergunta, o que é que nós devemos usar? Travessão. Posso soltar pipa na rua? Ponto de pergunta. Como é o nome desse danadinho mesmo? Ponto de interrogação. A mãe respondeu: de jeito nenhum. Antes da fala da mãe, nós devemos usar travessão. E o filho respondeu: ah, não! Olha aqui, ó, o ponto de exclamação. Mas antes é uma fala, devemos usar travessão. Por quê? O filho pergunta para a mãe porque ele quer saber por que ele não pode ir para a rua. Então, como uma pergunta, ao final da pergunta, nós devemos usar ponto de interrogação. E a mãe responde: é muito perigoso. É outra fala. E no começo de toda a fala, nós devemos usar o que mesmo, pessoal? Falem junto comigo para que eu possa ouvir daqui de onde eu estou. Travessão. Isso mesmo. Agora, no nosso terceiro e último exemplo, nós temos uma conversa entre um aluno e uma professora. Claro que eu não podia deixar de dar um exemplo desse, né, pessoal? Então, vamos lá, hein? Vamos ficar atentos e acertar esses danadinhos desses sinais de pontuação. O aluno perguntou 2 pontos, porque vem uma fala aí, olha. Antes de toda fala, nós usamos travessão. Professora, posso repetir o lanche? Já sabemos que é uma pergunta. E ao final da pergunta, nós temos que usar sempre ponto de interrogação. Ela respondeu. E aí, sabemos que vem uma fala aí, olha. Então, antes das falas, 2 pontos. Vá sem correr. A fala da professora, está faltando o que aqui na frente que indica que é uma fala da professora? Isso mesmo, travessão. O aluno respondeu: obrigado, professora. Antes da fala do aluno, travessão novamente. E aí, você acertou daí do seu lado? Eu tenho certeza que sim, porque agora, depois dessas dicas, eu sei que você tá fera nesse assunto. E então, pessoal, vocês conseguiram perceber como os sinais de pontuação são importantíssimos para as nossas produções textuais? Isso mesmo. Eles deixam os nossos textos muito mais divertidos, elegantes e, claro, muito mais fáceis de serem entendidos pelos nossos leitores. Eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão ficar atentos a esses pontos que acabamos de relembrar e alguns até de conhecer na nossa aula de hoje. Para deixar esse assunto mais fixado,
eu estou deixando aqui um exercício que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer. E lá vocês vão encontrar esses pontos. Tenho certeza que vocês vão reconhecer cada um deles. Então, lá no livro didático de português, na página 38, número 1, página 39 e página 40. Assim que vocês terminarem a atividade, tirem foto e mandem para eu ver como vocês se saíram. Eu já estou aqui morrendo de saudade desse encontro que acabou de acabar. Mas em breve a gente se encontra de novo. Não demora nada, nada. Você vai ver. Um super beijo para você e até muito em breve, pessoal. Tchauzinho!